Era uma noite de festa em um vilarejo remoto. Eu e meus amigos dançamos, rimos e nos divertimos até altas horas. No entanto, quando o relógio se aproximava das 3 horas da manhã, decidi que era hora de ir embora. Despedi-me dos meus companheiros de festa e comecei a caminhar em direção à estrada principal que levava de volta para casa. Enquanto a música e a alegria ficavam para trás, adentrei um caminho desconhecido, um atalho que cruzava uma antiga estrada sinuosa. A escuridão me cercava e a lua apenas lançava uma luz fraca e tênue, criando sombras assustadoras no meu caminho. A brisa noturna soprava, dando uma atmosfera de que a noite estava ficando mais fria. À medida que avançava pelo caminho deserto, um murmúrio distante ecoou em meus ouvidos. O som parecia uma melodia triste e desconexa, carregada de angústia e solidão. Meus passos hesitaram por um momento, mas minha curiosidade me impulsionou a continuar em frente. Foi então que uma curva acentuada surgiu no horizonte. Eu a tomei sem saber o que me aguardava do outro lado. O coração pulsava em meu peito, e uma sensação de apreensão se instalou em minha mente. Quando emergi da curva, meu olhar foi atraído para uma figura pálida e sombria no meio da estrada. Ali estava a figura de uma mulher de cabelos pretos longos, envolta em roupas velhas e rasgadas. Seus olhos vazios e expressão serena, contrastavam com a aura de mistério que a envolvia. Um murmúrio melancólico parecia emanar dela, penetrando em minha alma e enchendo-me de um profundo pesar. Um arrepio percorreu minha espinha e um misto de medo e fascinação tomou conta de mim. O tempo parecia desacelerar, como se estivéssemos em um domínio sobrenatural. A atmosfera ao redor se transformou, envolvendo-nos em uma densa névoa. Aterrorizado, dei alguns passos para trás. Meu coração parecia querer saltar do peito, enquanto minha mente lutava entre o medo e a necessidade de compreender o que estava diante de mim. Os segundos se arrastaram lentamente, enquanto eu e a mulher nos encarávamos em um silêncio carregado de tensão. Um vento gelado soprou, agitando seus cabelos negros como uma tempestade sombria. Ela começou a se aproximar, seus passos flutuantes quase imperceptíveis, como se caminhasse em um mundo além do nosso. Cada movimento dela era repleto de uma elegância sinistra, como se dançasse entre as sombras. Minhas pernas tremiam, meu corpo estava enrijecido pelo terror, mas não conseguia desviar o olhar daquela figura enigmática. Seus lábios se moveram, sussurrando palavras incompreensíveis que ecoavam em minha mente como um mantra inquietante. Um frio intenso me invadiu, fazendo-me sentir como se estivesse mergulhado em um inverno eterno. A escuridão ao redor parecia ganhar vida própria, ganhando contornos ameaçadores. Uma sensação de ser observado de todos os lados me cercava, como se houvesse presenças invisíveis espreitando nas sombras. Por um instante fugaz, pensei em correr, fugir daquela figura aterradora que me hipnotizava com seu olhar vazio. Mas algo dentro de mim me impedia, uma força desconhecida me mantinha preso naquele momento, como se estivesse destinado a enfrentar essa experiência aterrorizante. Foi então que, num piscar de olhos, a mulher desapareceu. Sua forma etérea se dissolveu na escuridão, deixando-me sozinho no silêncio perturbador da noite. O alívio se misturou ao medo em meu peito, mas meu tormento estava longe de terminar. Ao chegar em casa, entrei em meu quarto e tranquei a porta, esperando que aquela mulher não pudesse me seguir. Mas, à medida que os dias se passavam, descobri que meu temor era infundado. Ela estava lá, todas as noites, no limiar das 3 da manhã, entrando furtivamente em meu quarto. O horror me consumia quando percebi que ela estava me observando o tempo todo. Sua presença silenciosa e perturbadora mexia com minha sanidade. Por que ela escolheu me atormentar? O que ela quer de mim? Essas perguntas permaneciam sem resposta, enquanto eu vivia aprisionado em meu próprio quarto, à mercê dessa aparição sobrenatural. A cada noite, o ciclo se repetia. Seus olhos vazios fitavam-me com uma intensidade desconcertante, como se estivesse lendo meus pensamentos mais sombrios.
E então, ela desaparecia, como uma sombra desvanecendo-se na escuridão, indo para debaixo da minha cama, onde permanecia oculta até o próximo encontro. Minhas noites se transformaram em um ciclo interminável de pavor e agonia. Eu não conseguia escapar da presença sinistra da mulher de cabelos pretos. Tentei de tudo para me livrar desse tormento. Mudei de casa, busquei ajuda de especialistas em paranormalidade, mas nada adiantou. A cada noite, ela estava lá, me observando com seus olhos vazios e gélidos. Agora, morando com minha irmã, compartilhamos o mesmo quarto. A esperança de que a presença assustadora desaparecesse foi substituída por uma sensação de desespero crescente. Quando eu tinha a infeliz coincidência de acordar no meio da noite, lá estava ela, fitando-me com uma expressão de um terror profundo. Houve vez em que chamei por minha irmã, mas ela nunca via a tal entidade. Eu achei que estava ficando louco. O medo tornou-se uma sombra constante, minando minha sanidade e corroendo minha paz de espírito. Eu mal dormia, sempre vigilante, esperando pelo momento em que a mulher se revelaria mais uma vez. E então, quando menos esperava, ela se movia em um movimento animalesco, correndo sobre 4 membros em uma velocidade sobrenatural, buscando refúgio debaixo da minha cama. A sensação de impotência e terror se intensificava a cada aparição. Eu me perguntava o que ela queria de mim, qual era o seu propósito ao me atormentar dessa maneira. Será que havia algum segredo oculto em minha vida, algum pecado não expiado que atraía essa entidade maligna? A paranoia começou a se infiltrar em todos os aspectos da minha vida. Eu me tornei um prisioneiro do medo, incapaz de encontrar paz e normalidade. Minha saúde mental estava desmoronando lentamente, e eu me perguntava se algum dia encontraria uma solução para esse enigma obscuro. No entanto, a história não tem um final feliz. A mulher de cabelos pretos e olhos vazios permanece como uma sombra sombria em minha existência. Ela continua a me assombrar, dia após dia, noite após noite. Sinto-me preso em seu jogo macabro, incapaz de escapar dessa espiral de horror. Agora, encerro essa narrativa com a angústia no coração e a certeza de que a mulher de cabelos pretos e roupas velhas sempre estará lá, espreitando nas sombras, esperando pelo momento em que sua presença se manifestará novamente. Eu sou seu cativo, condenado a viver em um eterno pesadelo, sem respostas e sem esperança de libertação. Nessa história de terror sem fim, eu me encolho na escuridão, observando a escuridão retornar, sentindo o ar gelado do medo envolver-me, enquanto a mulher de cabelos pretos espreita em sua forma distorcida, debaixo da minha cama. Quando eu era adolescente, vivi uma experiência assustadora que ainda me assombra até hoje. Era uma noite tranquila, e eu estava em casa, deitado na cama, tentando adormecer. Os ponteiros do relógio se aproximavam das 3h33 da madrugada, uma hora sinistra conhecida por ser o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais tênue. Enquanto lutava contra o sono, ouvi um barulho vindo da sala. Meu coração disparou, pois meus pais tinham passado a noite fora, e iriam chegar pela manhã bem cedo, e sendo assim, sabia que estava sozinho em casa. Com coragem e curiosidade misturadas, desci as escadas devagar, tentando identificar a origem do som. Ao chegar na sala, meus olhos se fixaram na figura aterrorizante que adentrava pela porta da frente. Era uma mulher de cabelos longos e negros, vestindo roupas rasgadas e sujas. Seu rosto era pálido, com olhos vazios e uma expressão bizarra. Ela caminhava com passos trêmulos e desequilibrados, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Meu corpo gelou e uma sensação de medo paralisante se apoderou de mim. Era como se a presença daquela entidade sobrenatural sugasse a energia do ambiente, tornando-o pesado e opressor. Eu queria gritar, correr, mas minha voz estava presa na garganta e minhas pernas pareciam incapazes de me mover. A mulher continuou seu trajeto pela sala, ignorando minha presença. Ela atravessou o cômodo com uma determinação macabra e seguiu em direção ao quarto. Cada passo que ela dava ecoava no silêncio da casa, ecoando como uma sentença de terror.
Eu sabia que não poderia deixá-la entrar em meu quarto. Algo me dizia que sua presença maligna não traria nada além de destruição e morte. Reuni toda a coragem que pude encontrar e comecei a segui-la, passo a passo, esperando encontrar uma maneira de detê-la. Quando cheguei ao quarto, a mulher estava parada junto à minha cama. Seu olhar vazio encontrou o meu e uma onda de arrepios percorreu meu corpo. Ela parecia saber dos meus medos mais profundos, como se pudesse ler minha alma. Antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, ela desapareceu diante dos meus olhos. Um silêncio mortal pairou sobre o quarto, e eu me senti aliviado por um momento. No entanto, a sensação de que algo estava errado ainda permanecia. Desde aquele dia, nunca mais consegui dormir em paz. Todas as noites, quando o relógio marca 3h33, as memórias daquela mulher sobrenatural voltam para me assombrar. Sinto sua presença, como se ela estivesse ali, espreitando nos cantos escuros do meu quarto. Ainda hoje, quando as 3h33 da madrugada se aproximam, meu coração dispara e um medo profundo toma conta de mim. Aquela entidade de roupas rasgadas e cabelos longos se tornou uma presença constante em minha vida. Mesmo depois de anos, suas visitas noturnas persistem, deixando-me em um estado constante de ansiedade e insônia. Era uma noite calma e silenciosa quando finalmente encerrei meu plantão exaustivo no hospital. A atmosfera ao redor estava carregada de tensão, como se o próprio ar sussurrasse segredos sombrios. A exaustão pesava em meus ombros, enquanto eu esperava pacientemente pelo ônibus que me levaria de volta para casa. A luz dos postes de rua lançava sombras dançantes ao meu redor, criando uma atmosfera inquietante. Um calafrio percorreu minha espinha, e uma sensação incômoda de estar sendo observada começou a se insinuar em minha mente. O ambiente parecia mais opressor a cada minuto que passava. Foi então que meus olhos captaram um movimento ao longe. Uma figura se vinha bem ao longe na direção em que eu estava, emergindo das sombras com passos trêmulos e desajeitados. Meu coração disparou em meu peito, enquanto observava aquela figura que se assemelhava a uma mulher, e que, mesmo com dificuldades para caminhar, percebi que estava se aproximando lentamente. Seu cabelo longo e escuro, caía emaranhado sobre seu rosto pálido, quase ocultando uma expressão macabra que me deixava ainda mais perturbada. A mulher vestia roupas rasgadas e sujas, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo sombrio. Cada pedaço de seu traje revelava o desgaste do tempo e do abandono, conferindo-lhe uma aparência sombria e enigmática. Mas o que mais arrepiava a minha pele era a maneira como sua cabeça pendia para o lado esquerdo, em um ângulo anormal e perturbador. Cada passo que ela dava era acompanhado por espasmos involuntários em seu corpo, como se estivesse sendo possuída por uma entidade sinistra. Uma onda de medo tomou conta de mim, e eu senti meu corpo gelar diante da presença sombria que se aproximava. Uma aura maligna parecia emanar daquela figura sobrenatural, permeando o ar ao meu redor. Eu tentei desviar o olhar, desejando que tudo fosse apenas um delírio, mas uma força misteriosa e opressiva me mantinha fixa naquela visão aterrorizante. A mulher continuava a se aproximar, sua aparência cada vez mais perturbadora. Seu rosto desfigurado e cadavérico transmitia um horror indescritível, e seus olhos vazios pareciam perfurar minha alma, como se ela pudesse ver além da minha superfície e sondar meus pensamentos mais sombrios e secretos. O pânico começou a se espalhar dentro de mim, como um incêndio incontrolável. Eu sabia que precisava fugir, escapar daquela presença sinistra que se aproximava. Meus pés começaram a se mover, impulsionados por uma mistura de desespero e determinação, enquanto eu corria rumo a algum outro ponto de ônibus mais próximo. A adrenalina pulsava em minhas veias, alimentando minha fuga frenética. Olhei para trás, desejando desesperadamente que a mulher tivesse desaparecido, mas meu coração afundou quando percebi que ela estava cada vez mais próxima. Seu olhar fixo permanecia em mim, como se ela estivesse determinada a me alcançar e mergulhar minha alma em um abismo de horror. Meus músculos ardiam de exaustão, mas a urgência de escapar era mais forte do que qualquer fadiga.
O ônibus estava cada vez mais perto, seu brilho amarelado rompendo a escuridão da noite. Com todas as minhas forças, eu me lancei em direção à segurança que ele representava. No entanto, quando estava a meros 15 metros de distância, a mulher sobrenatural virou abruptamente e adentrou um lote vago ao lado da estrada. Um arrepio percorreu meu corpo, uma mistura de alívio e curiosidade sombria. O que a levava a desviar seu caminho assim? O ônibus finalmente chegou, suas portas abrindo-se como um convite para a salvação. Adentrei-o com pressa, ofegante e trêmula. Olhei pela janela, esperando talvez vislumbrar a figura macabra mais uma vez, mas ela havia desaparecido, engolida pela escuridão do lote vago. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, deixando para trás o hospital e o encontro aterrorizante, minha mente ficava cheia de questionamentos. Quem era aquela mulher sobrenatural? De onde ela surgira e qual era seu propósito? Eu me pegava revivendo o momento em minha mente, tentando encontrar respostas em detalhes que poderiam ter passado despercebidos. Desde aquele episódio assustador, minha vida mudou. Eu evitava voltar ao hospital durante a noite, não apenas pelo medo de encontrar novamente a mulher, mas também pela sensação de que algo sinistro pairava no ar, como se o véu entre nosso mundo e o sobrenatural estivesse mais tênue. Em momentos de silêncio, quando estou sozinho em meu quarto, ainda sinto uma presença inquietante ao meu redor, como se a mulher sobrenatural ainda estivesse próxima, observando-me do além. E assim, mesmo com o tempo passando, aquela experiência permanece gravada em minha mente, como uma cicatriz indelével. As noites sombrias e silenciosas continuam a me assombrar, pois sei que nunca encontrarei paz completa enquanto não desvendar o mistério por trás da mulher sobrenatural de cabelos longos e roupas rasgadas. Se você gostou desta história, convido você a assistir a outras histórias e relatos incríveis. Explore o Quarto 77, um lugar cheio de vídeos fascinantes e descubra novas experiências. E para receber todas as histórias assim que forem lançadas, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de apaixonados por histórias e relatos.